No versículo 3, Deus faz uma pergunta ao profeta. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. Olha, eu te mostrei o quão terrível é a sua situação. Eu te mostrei o quão grave é a sua crise. A que nível do fundo do poço você chegou. E agora eu pergunto a você, por acaso essa situação pode ser revertida? É a pergunta de Deus para o profeta. E é a pergunta dele para você. Por acaso a sua família ainda pode ser restaurada? Por acaso o seu relacionamento ainda pode experimentar dias favoráveis? A resposta do profeta é a resposta que eu e você devemos dar a Deus. Uma resposta dada com sabedoria. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que o profeta estava dizendo aqui é o seguinte: Deus, se eu olhar com os meus olhos naturais, eu só enxergo morte. Eu não vejo mais esperança diante dessa situação. Aos meus olhos naturais, acabou. É o fim. Esse vale de ossos secos não tem retorno. Não pode sair nada daí. E às vezes é assim que nós vemos a nossa situação dentro da nossa família, na nossa vida espiritual, no nosso ministério, em alguma situação pela qual você esteja passando. Você não vê saída, você não vê esperança. Mas aí a nossa resposta para Deus deve ser: se o Senhor quiser, isso pode se reverter. Só tu o sabes. Essa expressão, só tu sabes, ela está relacionada também à expressão, somente um milagre. Deus, isso aqui acabou. Isso aqui é um monte de ossos. O que vai fazer com o osso? Jogar fora. Mas se o Senhor operar um milagre, pode haver aqui uma restauração. Deus nos leva no vale para nos mostrar a gravidade da nossa situação, mas para mostrar também que no Senhor nós podemos ter esperança. Versículo 4. Então ele me disse. Eu acho interessante aqui, né? E algo que o Espírito ministra ao meu coração, que se perguntar para alguém assim, o que o profeta viu no vale? O que havia nesse vale? Havia ossos. Não, havia mais alguma coisa. Havia a palavra do Senhor. Havia o Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Ele me disse, o Senhor me disse. O Espírito de Deus estava presente ali naquela situação. Mesmo que o profeta por um momento olhou e só enxergou os ossos, mas depois o próprio Deus fala com ele. É interessante que no relato de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e no começo a terra era sem forma e vazia. Lembra disso? A terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aonde havia o caos, aonde havia uma terra sem forma, uma terra vazia, devastada, havia também o Espírito de Deus. Então, quando você olhar para a sua situação e ver somente ossos secos, ver somente o caos, a tristeza, o abandono, a desolação, lembre-se de que você pode clamar ao Espírito Santo. Existem ossos secos na sua vida? Sim, eu não duvido disso. Na minha também tem, muitos. Mas há também a presença do Espírito de Deus sobre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra de restauração. A restauração de Deus no vale. E o que o Espírito de Deus disse para o profeta?
Profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diante de uma situação caótica, comece a profetizar. Comece a ministrar. Mesmo que eles vão achar que você está ficando doido, ele está falando sozinho. Profetize a esses ossos secos. Ministre a palavra do Senhor. Faça com que as palavras de Deus, a Bíblia, ecoem dentro da sua casa. Não somente dentro da sua casa, mas a partir do seu coração. Comece a pregar e a viver a palavra, e você verá uma grande restauração na sua vida, no seu lar, na sua família. A sua vida será transformada, porque há poder na palavra de Deus. Profetize a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O verso 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela nos gera vida. Aonde há morte, em qualquer aspecto, em qualquer área da sua vida, o Espírito de Deus pode gerar novamente vida. A vida de Deus pode fluir em você, através de você e nas pessoas que estiverem ao seu redor. Jesus disse que aqueles que acreditassem nele, aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Essa água viva que é Cristo, ela está disponível para mim e para você, meu irmão. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 6 diz assim: porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. O que eu percebo aqui? No verso 5 e 6. Etapas. A restauração é um processo. Primeiro Deus fala, profetiza. Depois ele diz, a partir do momento em que vocês profetizarem, eu farei o Espírito entrar em vocês. A vida de Deus será gerada em vocês. Os tendões irão aparecer. Eu farei aparecer carne, eu os cobrirei com pele e vocês terão vida. Etapas. Não queira que a restauração aconteça de uma forma instantânea. Nós somos a geração miojo, né? Queremos uma refeição pronta em 3 minutos no micro-ondas. E você pode até conseguir essa refeição pronta em 3 minutos. Mas ela não se compara nunca a uma refeição feita ali num processo que vai levar algum tempo, de assar alguma coisa, de cozinhar alguma coisa, de preparar uma massa. Não se compara o sabor que você vai experimentar. Assim também é a restauração. Não existe esse negócio de, eu vou na igreja um dia e Deus vai me restaurar. Não. Aqui, esse texto me deixa entender que a restauração que Deus operou lá no Vale dos Ossos Secos foi marcada por etapas. E também assim será na nossa vida. Verso 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu obedeci a Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra que eu estou ministrando aqui, vai ser uma palavra breve, ela pode ser mais uma palavra na sua vida. Mais uma mensagem que você ouviu, que você gostou, que você até chorou, compartilhou com alguém. Mas se você não transformar isso que eu estou dizendo aqui em uma atitude de fé, não vai acontecer nada. O profeta ouviu a ordem de Deus e obedeceu. Então, fala de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus.
Deus está mandando profetizar, profetize. Comece a orar aí dentro da sua casa, comece a clamar ao Senhor no seu quarto. Se você é autoridade aí no seu lar, peça a palavra, né? Peça não, comunique que durante as refeições, antes das refeições, você vai fazer uma oração. Estabeleça que na sua casa haverá uma reunião informal aí à mesa com a sua família. E o que eu faço nessa reunião, pastor? Leia a palavra de Deus para eles e faça uma oração de agradecimento a Deus. Você não precisa ser pastor, líder, ter conhecimento teológico para fazer essas coisas, não. Você é autoridade sobre a sua casa. Não existe oração mais poderosa pela sua família do que a oração do pai, a oração da mãe por essa família. Ah, pastor, mas aqui é só eu que sirvo a Deus. Você pode orar, você pode clamar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em relação a essa caneca aqui, nós fizemos algumas, mas não estamos vendendo, porque o frete torna elas muito caro para chegar até as pessoas. Então, sempre que nós temos culto presencial aqui em Belo Horizonte, nós comercializamos essas canecas, né? Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor com você, algo que Deus colocou no meu coração para esse dia. O texto é um texto dos evangelhos que está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sobre a tua palavra, nós lançaremos as nossas redes. O tema da mensagem é águas profundas. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eu farei de você um pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É uma passagem que muitas pessoas conhecem e eu mesmo já preguei algumas vezes nessa passagem, mas Deus sempre fala ao meu coração de uma forma assim muito especial quando eu leio os evangelhos. E o efeito que a palavra de Deus produz tem mais a ver com o coração das pessoas do que com o pregador.
essas centenas de pessoas e milhares de pessoas que vão assistir depois esse vídeo, cada uma delas vai receber a palavra de Deus de uma maneira e será tocado por Deus de uma forma. Mas isso não tem a ver com o meu desempenho aqui como pregador, a minha eloquência, né, a minha voz, que muita gente gosta. Não é isso. Tem a ver com o seu coração. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para que essa palavra ela provoque um impacto positivo na sua alma, no seu espírito, que você seja transformado, que o seu caráter seja mudado conforme a imagem e semelhança de Deus, que essa palavra nos torne mais parecidos com Jesus. O tema é águas profundas. Irmãos, muitas vezes Deus não vai necessariamente nos levar a fazer algo novo, mas Ele vai nos enviar de volta ao que nós já estávamos fazendo, só que dessa vez com Jesus ao nosso lado. Repare que aqueles homens estavam pescando, tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. Jesus não disse para eles assim, olha, desistam desse negócio. Tente uma outra coisa na sua vida, porque isso aí que você está tentando não dá certo. Pelo contrário, Jesus os levou a tentar novamente, só que dessa vez com Jesus no barco. Deus, Ele quer estar no comando da nossa vida. Deus não quer estar somente no comando da sua vida espiritual. Tem pessoas que resumem a vida dele com Deus a um culto de domingo, a um momento, a 1 hora ou 1h30 no domingo, e o resto da semana ele se esquece de Deus. Mas Deus quer estar no comando da nossa vida, não somente na vida espiritual, que tem a ver com a nossa salvação, mas também Deus quer estar junto a você na sua vida profissional, na sua vida familiar. Deus quer estar junto de você lá no seu trabalho, quando você desempenha as suas atividades. Tem pessoas que acham que a hora que vão para o trabalho, ela vai sozinho. Não, Jesus, fica aqui. Domingo eu encontro com você. Não. Jesus quer estar ali no seu trabalho, no seu local de trabalho. Ele quer estar também na sua vida familiar. Jesus quer conduzir, Jesus quer fazer parte dos seus relacionamentos familiares, da sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Jesus quer fazer parte disso. Jesus quer fazer parte da sua vida financeira. Tem gente que quando estava quebrado veio para Jesus. E agora que as coisas aprumaram para ele, ele não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra da obra do Senhor. Deixou de ser uma pessoa generosa e se tornou uma pessoa gananciosa, avarenta. Então, seja em qual área for, Jesus quer fazer parte da sua vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Jesus queria operar um milagre. Ele queria se revelar para aqueles homens que estavam prestes a segui-lo, que seriam os seus discípulos, que seriam os apóstolos. Mas antes de fazer um milagre, Jesus se assentou e ensinou para eles. Porque enquanto a multidão ouvia a mensagem, os discípulos também ouviram. Simão, que seria chamado de Pedro, se assentou ali e ouviu a palavra. Tem pessoas que querem os milagres de Deus, mas não querem aprender de Deus. Não querem se assentar para ouvir Jesus. Pessoas que vão para a igreja, que vão para as reuniões, para os cultos, para os montes, em busca somente das bênçãos, mas que, na verdade, Jesus quer primeiramente ensinar a elas. Amém, meus irmãos? Precisamos aprender de Jesus.
Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda dele. Vá até Deus não somente com o intuito de receber algo material. Deus pode sim abençoar a sua vida, prosperar você, mas mais do que isso, Ele quer a sua salvação, Ele quer ensinar a você. Então, quando Jesus se assenta e começa a ensinar, as pessoas começam a aprender dele. Para aprender de Jesus, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração quebrantado, um coração disposto a se inclinar. Para chegar até Deus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância. Tem gente que está há tanto tempo no Evangelho que ele acha que não tem mais nada para aprender. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você esteja apto para ouvir aquilo que Ele quer. Pastor, mas eu já ouvi essa mensagem tantas vezes. Pois é. Por que Deus está levando a gente a refletir nela hoje? Talvez porque nós não estamos praticando. Talvez porque tem algo ainda para ser aprendido aqui em Lucas 5. Então, antes de Deus operar um milagre na sua vida, Ele te chama para aprender dele. Antes de Jesus operar aquela pesca milagrosa que ficou registrada na Bíblia, Ele primeiro ensinou as pessoas. Amém?